O Correio da Manhã publicou no mês de abril de 2007 o artigo "Os Caçadores de OVNIs". O caso que se segue é um excerto desse mesmo artigo, com o título de OVNI detectado em radar. Agosto de 1960, a base aérea da Serra de Monte Junto, a 70 km de Lisboa, foi alvo de um acontecimento insólito e com efeitos físicos nas testemunhas, todas militares. Num domingo indeterminado daquele mês de agosto, Heitor Moraes, cabo especialista em radares, monitorava o espaço aéreo português quando percebeu um ruído intenso semelhante ao produzido por 5 motores a jato. Parecia estar sendo emitido de algum objeto parado acima da base. Poucos instantes depois, Moraes estava caído, encostado à parede a 10 metros de distância do local onde se encontrava antes. Voltando à consciência e observando ao redor, pode constatar que os outros operadores de radar estavam na mesma situação. Moraes estranhou que o gerador da base não funcionava, razão pela qual se encontravam totalmente às escuras e com os radares completamente inoperantes. Quando o cabo abriu uma porta para deixar entrar luz, os seus colegas observaram sobre a Serra de Sintra um brilho anormal subindo a uma velocidade vertiginosa. O inusitado não se devia somente à velocidade tremenda com que o objeto subia, mas também pelo fato de que naquele dia não estarem agendados quaisquer tipos de voos militares, e os voos civis transatlânticos ainda eram raros. Recuperada a energia elétrica, correram de imediato para o radar altimétrico que detectou a 50.000 pés de altitude, cerca de 15.240 metros, o enorme objeto subindo a aproximadamente 4.800 km por hora, perto de Mach 5, ou seja, voando a 5 vezes a velocidade do som, algo tecnologicamente impossível para a época. A observação foi anotada nos registros da base com a menção "Objeto desconhecido". A notícia deste caso foi publicada a 13 de abril de 1995 no jornal O Independente, com o título de "OVNI em Pedrógão Grande deixou marcas no solo". Em fevereiro de 1995, na localidade de Poço Negro, perto de Pedrógão Grande, um homem afirmou ter visto uma esfera luminosa de tons ígneos entre os pinheiros que rodeiam a sua casa. José Faria, assim se chama, regressava à casa de madrugada quando avistou por entre o referido pinhal uma bola de luzes, num misto de alaranjado e amarelo forte. Sem nunca ter visto nada semelhante, José Faria deduziu que talvez fosse a lua e, sem mais explicações, recolheu rapidamente à sua habitação. Contudo, no dia seguinte, pensou melhor e concluiu que o que vira jamais poderia ser a lua. Mesmo assim, durante cerca de 15 dias, mostrou-se relutante em visitar o local onde havia visto a esfera, numa clareira do pinhal a pouco mais de 200 metros do pequeno quintal da sua casa. Finalmente um dia encheu-se de coragem, e na companhia do seu cão decidiu-se a investigar o estranho ocorrido naquela madrugada. A princípio não encontrou nada, mas com a ajuda do seu fiel amigo, veio a descobrir uma marca triangular escavada no solo. E logo de seguida outra. E outra. Depois de chamar a irmã, José Faria encontrou outras 16 marcas iguais no solo, todas triangulares e do mesmo tamanho, perfurando o solo entre 4 e 10 centímetros. Em vista de tal descoberta, Faria resolveu comunicar a sua experiência às autoridades locais, ultrapassando o seu medo de cair no ridículo e de ninguém acreditar. A princípio, foi o que aconteceu, pelo menos até Mário Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, ter visto as marcas com os seus próprios olhos. Ordenou então a uma equipa técnica do município que realizasse um levantamento topográfico da área em questão. As 19 marcas triangulares estavam dispostas numa configuração oval, com 12 metros de comprimento por 11 metros e 50 centímetros de largura. Quanto aos triângulos, estes não tinham uma superfície regular, mas sim composta por pequenos losangos em redor das arestas.
Ainda no interior da oval desenhada pelas marcas de supostos trens de aterragem, toda a vegetação foi derrubada. Na área circundante, 2 pinheiros ficaram completamente calcinados, encontrando-se a 2 metros das árvores várias agulhas queimadas e cobertas por um líquido estranho que seguiu para análise. A APPO, Associação Portuguesa de Pesquisa OVNI, encontrou-se no local para observação dos indícios e recolha de moldes de gesso das marcas triangulares. Segundo eles, as marcas não poderiam ter sido deixadas por um objeto com peso inferior a 3 toneladas. Maria José, uma vizinha afastada de José Faria, afirma ter visto um clarão no pinhal na noite da ocorrência, e um indivíduo da localidade de Sertã garantiu ao presidente ter visto luzes estranhas. Para concluir, o semanário O Independente contatou a Força Aérea Portuguesa, disposto a lançar alguma luz sobre os acontecimentos. De acordo com os responsáveis pelo controlo do tráfego aéreo, não foi detectado qualquer voo não identificado no espaço aéreo português. O caso que se segue ocorreu no ano de 1982 em Monte Junto, na unidade militar da Força Aérea, e foi publicado pelo jornal Correio da Manhã com o título de "Militar desaparece misteriosamente". Com o vento e o frio a arrepiar as almas vivas na Serra de Monte Junto, desapareceu misteriosamente um sentinela do seu posto de vigia. O soldado Moraes, rapaz de 19 anos, bem constituído e protegido pela própria espingarda automática G3. Da guarita, ninguém fugia por ser tudo a pique, nem subia porque a vista era plena. Só que o soldado desapareceu. Chegaram então 40 militares para reforçar as buscas no meio do breu da noite e do mato. Uma hora depois, 40 metros abaixo do posto de retransmissão de TV, ali estava ele. Encolhido. Branco. Sem movimentos e com a mão cravada à espingarda. Revelou que estava a ler quando viu um carro a aproximar-se, e saiu da guarita com a espingarda em punho. Foi então que se deu conta que o veículo com 2 luzes não era um carro. A única coisa de que se lembra depois foi de ter visto 2 olhos amarelos. Contou Moraes, o militar do acontecimento. Este evento aconteceu em Lisboa em junho de 2006, e foi publicado no Jornal Público com o título de "Pescador estuprado por ET em Lisboa". O pescador de nome Diogo Câmara, com 44 anos e solteiro, alegou que um ser de outro planeta o estuprou. Eram 3 horas da madrugada. Diogo dormia na sua tenda de campismo próximo da margem do rio Tejo, quando foi acordado por um som estranho. Ao espreitar, viu um ser que se assemelhava a um demónio sair de um prato gigante que emitia uma luz violeta. Diogo Câmara relatou assim: "O ser entrou rapidamente na minha tenda e agarrou-me à força, era muito forte e encostou-me ao solo. Rasgou as minhas cerolas e introduziu o seu pênis, semelhante ao de um boi, no meu ânus. Ao princípio até gostei, pois o ser alisava o meu cabelo com carinho. Mas depois fui-me sentindo mal, até que perdi os sentidos. Só por volta das 7 horas é que fui acordado por um cão vadio a lamber-me o rosto. Quando me levantei, caminhava com as pernas bambas, e tinha o rabo molhado com um líquido pegajoso amarelo. Hoje Diogo é evangélico e não quer mais tocar no assunto. Crê que tudo aconteceu porque tinha bebido 1 ou 2 litros de vinho, e está convencido que foi um castigo divino.